Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo, porque afinal de contas, nesta quinta-feira, 9h30 da noite, tem Santos e Libertad na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Conheça o trabalho também pelas redes sociais. No final deste vídeo tem mais recado. Muito bem. Meus caros, quem assistiu o Sport em Destaque desta quarta-feira, viu lá a análise que a gente fez sobre o Libertad, o adversário do Santos nesta quinta, lá com a presença do Vitor de Andrade, curioso do futebol, e também o Tonhão Strini, nosso companheiro da ESPN, que acompanha bem de perto o futebol paraguaio, né? Já tinha participado com a gente quando o Santos enfrentou o Olímpia na Libertadores, enfim, e nos trouxe mais informações. A gente passou também os gols, né, da partida do Libertad contra o Júnior Barranquilla. Então a gente fez um apanhado legal lá da equipe paraguaia, falamos de assuntos importantes sobre o Santos. Se quiser dar uma prestigiada, o vídeo é o anterior a este aqui no canal, tá certo? Mais algumas coisas que nós conversamos mais cedo, nesta quarta-feira, eu posso trazer aqui para a nossa discussão. O Tonhão me disse que esse time do Libertad, ele tem uma defesa muito ruim, né? Um time que em 4 jogos na atual fase do Campeonato Paraguaio empatou 3 e perdeu uma. Ou perdeu 3 e empatou uma, agora eu não sei, me confundi, mas dá uma olhada lá no vídeo que está lá certinho. Enfim, um time que não ganha faz muito tempo, né? E que é um time que tem veteranos, né? Tem alguns jogadores até que já atuaram aqui no futebol brasileiro, mas repito que tem uma defesa muito ruim. Como o Santos ultimamente não anda nada bem no ataque, né, a gente tem que ficar um pouco preocupado com a beleza do jogo, com a efetividade da partida. Uma defesa ruim, um ataque que não faz, já imaginou o que pode dar, né? Então, o Santos tem que aproveitar o fato dessa defesa do Libertad não selar essas coisas, né? E a gente está vendo até em alguns jogos de times muito abaixo, né? O Flamengo contra o próprio Olímpia, que eu citei agora pela Libertadores, o Bragantino contra a equipe do Rosário Central, foi 4-3, né? O Bragantino é o virtual adversário da semifinal se o Santos passar, ser eliminado precisa de uma hecatombe, né? De 4-3 na Argentina, do Rosário. Enfim, e a gente percebe uma diferença técnica muito grande, né, entre os times brasileiros, principalmente, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, para essas equipes dos outros países, até os argentinos mesmo, né? Tirando o River aí, o próprio Boca hoje é um time muito fraco, né? Pior ainda do que era aquele que o Santos enfrentou no passado. Então, em sã consciência, meus caros, a gente tem que passar pelo Libertad, né? Precisa passar, porque inclui um dinheiro extra por chegar à semifinal, a chance de, em 2 partidas dentro do estado de São Paulo, entra a questão logística muito importante, né, contra o Bragantino, você chegar a uma decisão de Copa Sul-Americana. Então, a chave para você ficar a 3 passos do paraíso é passar pelo Libertad, né? Cair contra o Bragantino ou perder uma final eventualmente para o Peñarol, para o Atlético Paranaense é outra história, mas eu não quero usar o termo obrigação, mas é quase que uma necessidade do Santos passar pelo Libertad, né? Pelas diferenças de estrutura, mesmo o Santos em crise, né? Mesmo com problemas financeiros e tal, o Santos não pode deixar passar a oportunidade de chegar numa fase mais aguda de uma competição continental. E para isso o primeiro jogo é muito importante, né? Quando você faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora, você, por exemplo, não pode de forma alguma tomar gol em casa, perder em casa, porque aí você tem que reverter fora, é muito difícil. O script da partida contra o Independiente, dos confrontos contra o Independiente, pode ser seguido tranquilamente. Você ganha de 1-0 o primeiro jogo, é pouco, para alguns é pouco. Mas aí você vai para o segundo jogo e administra, joga no contra-ataque, faz o que o Santos fez lá, né? Fez um gol, depois tomou uma pressão danada, mas se segurou, né? E era exatamente sobre isso que eu queria falar. Está sendo muito difícil o Santos mostrar um futebol que enche os olhos, né? Não tem acontecido. Talvez nem aconteça este ano.
Mas o Santos já foi mais eficiente. Ele é competitivo, né? Ele é competitivo contra todos os seus adversários, né? Mas ele precisa ser mais eficiente. Repito, não precisa ter beleza, não precisa ter espetáculo. E o jogo contra uma equipe paraguaia, como é o Libertad, que vai ter provavelmente torcida na semana que vem lá no Paraguai, né? Acho que a torcida do Santos não vai poder ir, mas vai ter a torcida paraguaia, um percentual pequeno, mas vai, como teve no Flamengo e Olímpia. Então o Santos vai ter contra si um clima também diferente. Então precisa aproveitar o jogo de ida para construir um resultado, para construir uma vantagem. E, como eu disse, poder administrar lá. Então passa necessariamente por uma noite mais inspirada do sistema ofensivo, né? Que não vai ter o Marinho de novo, porque deu aquele quiprocó na recuperação dele lá, né? Dirigentes do Santos dizem que não é bem assim, que não teve problema. O Mazuco falou para o Felipe Camargo e para o Caio Couto lá no De Olho no Peixe, aliás, eu até compartilhei na comunidade do canal, que não é bem assim e tal, que não houve erro, mas veja, é complicado, né? Numa partida decisiva como essa, numa reta, num momento decisivo como esse, o Santos não ter o seu principal atacante, que é o Marinho. Numa sequência que depois do próprio Libertad tem Fortaleza, Libertad de novo, Inter, Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Paranaense, o Marinho tem que entrar nesses jogos agora. Era o momento que o Santos mais precisava dele. E ele não vai jogar. E aí o Diniz ele vai promover aquilo que ele tem feito, que é manter o time. Ele não muda, né? Não vai mudar o time. Até pelo que a gente tem conversado, né, de falta de opções, o time precisa mudar em termos de postura. O time precisa mudar em termos de questão tática mesmo, né, de enxergar, encaixar melhor e fazer o adversário sofrer em campo, não a gente ficar sofrendo lá de fora, né? Então, ele tem lá alguns problemas, né? O Bruno Marques, por exemplo, está relacionado, está de volta, além do Marinho que está fora. O Boza continua não estando à disposição também. O Zanocelo teve uma questão muscular também, não fica à disposição. Então o meio de campo do Santos, que já tem poucas opções, vai ter menos ainda, né? Sem o Zanocelo. Então você vai ter lá o Pirani basicamente como primeira boa opção e depois são jogadores para recompor ali aquele setor. E o time é aquele que a gente conhece, né? João Paulo, Madison, o Luiz Felipe, o Kaique e o Felipe Jonathan. Até se falou que o Moraes podia jogar, mas pelo jeito é o Felipe Jonathan mesmo. Camacho, Jean Mota e Sanches, Marcos Guilherme, com aquele revezamento, né? Com o Sanches às vezes caindo para a direita, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Ainda segundo o que foi conversado lá no Esporte em Destaque, o lado direito da defesa do Libertad é bem complicado. Então precisa o distinto Lucas Braga estar numa noite inspirada, né? E o próprio Felipe Jonathan, para que o Santos possa explorar este lado direito aí da equipe paraguaia, que eu repito, tem jogadores com rodagem, né? Aquele Pires, lateral direito, o goleiro que era do Vasco é o Martin Silva, é isso, produtor? Ele que está lá também. Enfim, são os jogadores rodados da equipe do Olímpia. Tem o Oscar Cardoso também, né? O centroavante. Acho que bom, nós vamos tirar a dúvida na hora da partida, mas é um time bastante rodado, tem uns caras bem cascudos, vai ter aquela coisa de segurar, de defender. O adversário assiste o jogo do Santos, ele sabe a dificuldade que o Santos tem quando joga contra equipes que estão fechadas. Então vai ser isso, os caras vão vir aqui. Hoje está chovendo em Santos, choveu bastante nesta quarta-feira em Santos. A previsão é de que o clima continue assim no dia do jogo, nesta quinta, na sexta-feira também. Então, para quem precisa construir resultado, gramado molhado é sempre pior, é sempre ruim, mas por outro lado, é bom que os jogadores se adaptem e aproveitem a condição, inclusive para fazer um negócio que o Santos não faz, que é chutar de fora da área, né? Pena que não tem o Marinho em campo. Mas o Jean Mota, por exemplo, o próprio Sanches, o Lucas Braga, que desce ali pela esquerda, é destro, mas consegue finalizar bem de perna esquerda, que os jogadores arrisquem no gol, né? O Felipe Jonathan, que tem uma boa pegada de fora da área. O Santos precisa chutar, aproveitar a situação do gramado. A bola vai ser mais difícil de ser dominada, o jogo vai ter uma velocidade um pouco diferente, só não pode empoçar, né? A Vila dificilmente fica com poças, mas
a bola vai pegar, vai correr, talvez seja um jogo mais duro, né? Qualquer carrinho, qualquer deslize, o cara chegar junto. Então vamos torcer, vamos aguardar que dê tudo certo. Acredito no Santos, eu sempre acredito, né? Apesar de todos os últimos jogos ruins, né? Apesar de todas as críticas aos jogadores, ao Fernando Diniz, acho que nessa hora, num jogo como esse que significa tanto, porque numa semifinal, claro, a gente vai pegar um Bragantino equilibrado, com dinheiro e coisa e tal, mas é pau a pau. A gente foi lá as últimas vezes todas e empatou com os caras, isso que o VAR complicou e foi competitivo. E aí você chega numa final e outra, também você não precisa ser brilhante, é o que eu falo, né? Você pode classificar empatando e batendo pênalti, né? E na final a mesma coisa. Vai lá para a final contra o Peñarol. Estádio Centenário no Uruguai, torcida local e coisa e tal. Beleza, né? Você pode ser campeão batendo pênalti, né? Que era o que o Cuca queria contra o Palmeiras na Libertadores, não deu muito certo. Não é o que eu gostaria que acontecesse, mas pode acontecer. Então, você para ganhar precisa estar lá. O fato é esse, né? Mas se chegar na final pode ser que não ganhe. Para ganhar você tem que estar lá. Time grande precisa estar sempre em fase decisiva, né? De toda a competição. E acho que a mesma ideia vale para os jogos contra o Atlético Paranaense. Vai ficar com medo de pegar o Flamengo na semifinal, porque o Flamengo vai atropelar o Grêmio. Desculpa, se tem algum gremista assistindo, mas o que há de se fazer? O Flamengo vai passar que nem um trator por cima do Grêmio. E aí você vai ter medo? O Grêmio não vai ter medo do Flamengo, mas vai perder, né? O Santos não pode ter medo também, tem que tentar, né? Enfim, é isso. E no Campeonato Brasileiro, vamos lá buscar os pontinhos necessários nestas próximas partidas. Produtor, tempo? 11 minutos? Muito bem, meus caros, é isso. Então vamos acompanhar aí, né? O bom do jogo é que às 9h30 da noite eu vou estar aqui, né? Tranquilão e tal, em casa, aqui no nosso estúdio anexo também, né? O jogo é da Comebol TV. Bom, tem os botecos que ficam abertos aqui perto, mas vai estar chovendo, sei lá. Viu? Vamos ver aqui o que eu faço. Vamos aqui no... Não posso falar o nome, né? Não vou fazer merchan de graça. Nunca me deu nem uma guaraná de graça, eu vou fazer merchan para ninguém, não. Mas é isso, a gente vai dar um jeito de acompanhar a partida e logo depois trazer os detalhes aqui dentro do Canal 10, tá certo? Bom, eu já falei aqui em nome da Exatec Informática, falo também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Teve muita notícia esses dias, meus caros, muitas relacionadas a contratações para o time Sub-23, né? Mas eu pretendo falar isso no momento certo, sobre essas contratações, chegadas, mudanças na base do Santos. Eu sempre faço muito vídeo especial falando sobre a base, mas a prospecção de mercado é um negócio muito sério, né? Eu vou falar sobre isso em breve aqui no Canal 10, tá certo? Notícias do dia que eu tratarei mais à frente. Aliás, falar em notícias do dia, quase que eu me esqueço. Na hora que eu estava vindo começar a gravar aqui, o Lucas Mussetti na Gazeta Esportiva postou que o Santos está negociando com, como é que é o nome dele? Ione Gonzalez, é isso, produtor? Ele é o quê? Colombiano? Colombiano que pertence ao Benfica, estava emprestado ao Ceará, não se adaptou por lá, no Fluminense jogou com o Diniz e foi bem por lá, mas não é centroavante, né? É um cara mais de movimentação também, de lado de campo. Pode até ser que quebre um galho de centroavante, mas enfim. O Mazuco, nessa entrevista que eu citei para o Felipe Camargo, deixou claro que o Santos poderia ir atrás de alguns reforços pontuais. Vou ver aí se esse Ione Gonzalez, eu preciso dar uma pesquisada nos skills dele aí no YouTube de novo, porque faz tempo que eu não vejo esse cara jogar. Enfim, vamos ver. Tá pintando aí talvez um reforço. Não para o Sub-23 nem para o Sub-20, que o Santos está trazendo uma molecada que aparentemente é boa, mas alguém para o time principal. Aguardemos, tá certo? Dito isso, meus caros, vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Nesta quinta, quando a bola parar de rolar para Santos e Libertad, a gente chega por aqui com a análise do jogo da Copa Sul-Americana, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.